Olá, turma! Voltamos então Olá. para a nossa revisão. Vamos revisar os conteúdos. Nossa aula 3.2 e depois partiremos para os Os exercícios. exercícios, né? E onde a gente vai testar um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu, estudou, né? Exato. Então vamos lá, dar início. Aula 3.2, linguagens artísticas híbridas. Então foi o tema que nós abordamos. Falamos aí dessas várias linguagens aí da arte, né? Somente da arte visual, como cinema, videoarte, performance, rapping e videocriatura. Então falamos sobre o cinema, trouxemos aí algumas técnicas de imagem, né, professor? Como ali fazer a filmagem de imagens. Algumas coisas que acontecem, né, no cinema, né, quando o diretor manda a câmera filmar de um certo ângulo, pegando o plano total, uma parte dele, e aí vai. Isso, então o cinema é o quê? Um conjunto de fotografias diferentes, projetadas de forma rápida, numa ilusão óptica, né? Dando então a sensação de movimento contínuo. Videoarte, então falamos então é uma linguagem contemporânea, porque utiliza das tecnologias digitais, né, como internet, computador, enfim, TV. Então, é uma linguagem contemporânea que nasceu a partir, né, então, do acesso ao vídeo, desde 1960. Explora, então, imagens em movimento, trabalha com temas do cotidiano, com a própria cultura visual. Expõe, então, o artista ele expõe a ideia em diversos contextos culturais. Outro tema foi a performance. É uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Na performance não há participação do público. Cada vez mais as obras articulam diferentes modalidades da arte, né? Olha aí, mistura dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, colocando em questão, algumas vezes, né, a própria definição da arte. Como foi aquele caso do Porco Empalhado, né? Certo. E o último tema foi o happening. É criado no final dos anos 50 pelo americano Alan Capro e para designar uma forma de arte que combina artes visuais e teatro, sem texto nem representação. Olha só. Ou seja, a cena ela é espontânea. E uma diferença, uma característica que diferencia da performance é que há a participação do público. Exato, bem lembrado. E o último tema que nós abordamos foi... Videocriatura. O que é isso? Videocriatura. É um ser híbrido, uma espécie de ciborgue, que é metade gente e metade máquina, né? Com um monitor de TV colocado por meio de armações de tubo PVC, moldado a pano quente, em cima de um ator escondido sob mantos pretos. Quer dizer, então tem uma pessoa e tem máquinas de TV, tem máquinas, tem monitores de TV, e tudo isso aí é um conjunto que é moldado para criar essa forma de arte aí. Exato. Então, estudante, após essa revisão, vocês perceberam aí que os temas que nós abordamos faz parte, então, das linguagens visuais, né? Ou seja, ao mesmo tempo nós falamos da arte híbrida, né, professor? Isso, porque misturam-se umas com as outras aí. Utiliza de todos esses elementos aí, o artista utiliza desses elementos aí, das várias linguagens, para desenvolver o seu trabalho dentro daquela temática ali que nós abordamos. Então, vamos para a atividade de sala. Então, vamos para a atividade de sala, tirando dúvida. Questão 1 aí, o cinema é um conjunto de fotografias diferentes, projetadas de uma forma rápida, numa ilusão óptica, dando a sensação de movimento contínuo. Sobre o cinema como linguagem artística, assinale a alternativa correta. Então, nós temos 5 alternativas. Alternativa A. Alguns estudiosos costumam chamar o cinema de a quinta arte. Então, vocês já vão eliminando algumas palavras-chave que
mantém aí a questão errada, né? A alternativa errada. Os irmãos Lume começaram a produzir seus filmes, cuja apresentação pública foi realizada pela primeira vez em 1895 na França. C. É uma arte inferior, pois é produzida para um mercado consumidor sem a valorização da estética. D. Os irmãos franceses Lumière, né? A pronúncia Lumière, lançou um filme de 1 hora. O cinema não é considerado uma linguagem da arte? Algumas questões é bem possível a gente já ir eliminando, como a quinta arte, o cinema é visto como a sétima arte. O cinema não é considerado uma linguagem da arte? É considerado sim, então já podemos excluir essa questão, ficamos entre 3, né? Então precisamos saber se essa informação está de acordo com o que nós trouxemos durante a aula. 2 tem que estar incorreta e somente uma correta. Então vamos ver, professor, qual está correta. Então é isso mesmo, né? Foi a informação que nós trouxemos durante a aula. O filme não era de 1 hora, de alguns minutos, né? O filme dos irmãos franceses. Até porque era o primeiro filme, né? Até porque era o primeiro filme. E também o cinema, de maneira alguma, é uma arte inferior, por favor. Isso não. Exato. Então vamos para a próxima questão. Questão 2, forma de arte que combina elementos de teatro, das artes visuais e da música. Nessa linguagem da arte, não há participação do público. Olha aí, ó. Não há participação do público. A respeito desse conceito, está correto o que se afirma em... É o cinema, a fotografia, performance, teatro, a videoarte. Então, pode ir Vai ser difícil lembrar que se trata de... A performance, ou seja, é uma linguagem aí, um onde elemento não há da arte. Onde não há participação do público. Isso aí é a frase-chave, né? Palavra-chave, porque o cinema utiliza, assim, do público, das pessoas, né? A fotografia, o teatro, a videoarte. Então, só tinha que ser mesmo a resposta letra C. Próxima questão. Agora vem a questão que é baseada nas questões do Enem, uma questão daquelas lá. Que é importantíssimo que você, aluno, esteja em contato com esse tipo de questão para você ir se familiarizando com essa forma de inquirir, de perguntar, né? De você poder entender melhor como proceder quando você for fazer esse exame. Exato. Então, estudante, geralmente nós estamos acostumados com questões muito simples, né? Exercícios de sala e tal. E esses exercícios, eles acostumam a nossa compreensão muito básica em relação a uma questão. Porque o Enem, as questões do Enem, ela é construída, né, são produzidas por meio de profissionais formados na área, né? Professor de língua matemática, professor de língua portuguesa, com base na teoria de resposta ao item. Ou seja, perceberam que sempre tem ali a resposta em relação a um item, né? Então, é preciso perceber quando que a questão está induzindo ao erro, quando que é uma questão simples, né? Direta à resposta, vai direto ao objetivo, essa anterior aí. Quando é alternativas mais simples, A, B, C ou D, e uma está correta. Outra dica, dificilmente eles pedem a incorreta, né? Geralmente evita-se muito questões para buscar a resposta incorreta. Isso confunde muitas pessoas, ocorre muito em concurso. Mas nas questões do Enem, então nós sempre trazemos pelo menos uma para vocês terem já acesso a esse tipo de questão. Questões mais simples, complexas, então elas são de 3 níveis. Nível básico, nível médio e nível mais avançado. Tá? Então, vocês precisam perceber essas diferenças aí. Então, até o final da unidade 2, nós vamos estar falando aí sobre esses modelos de questão do Enem, preparando vocês, estudantes, tanto para provas do Enem como para concurso, né? Nossos alunos terminam o ensino médio, já passam em concursos federais. Eu tenho muito aluno que hoje trabalham na Unir, são alunos que trabalham em órgãos federais, porque fez o ensino médio em escola pública, bem feito, bem orientado, então vocês têm muitas oportunidades, né? Então vamos dar sequência aqui. Vamos lá.
Vamos para a próxima questão. Questão 3, né? 2017, é uma questão adaptada do Enem. Observe a imagem. A tradução da placa, não me esqueçam quando eu for um nome importante. Exato. Então é importante observar bem essa imagem que nós estamos vendo espanhol, aqui. Né? Um carro, né? Um carro antigo e quase não se acho que nem se fabricam mais. Tipo uma Kombi, né, professor? Isso. Cheio de bananas e um artista aqui fazendo ali uma representação com uma placa. Está em inglês, então ele não fez essa apresentação aqui, né, no Brasil. Bem. Então vamos ver o que ele está, a pergunta da questão. O artista mineiro Paulo Nazaré articula questões de identidade, território e códigos de linguagens. A respeito da imagem, é uma fusão da linguagem da arte com, né? Com cinema e fotografia, fotografia e teatro, teatro e performance, performance e instalação, videoarte e instalação. Então, nós podemos eliminar cinema e fotografia e teatro, já eliminamos. Ainda ficamos entre teatro e performance, porém ele não está fazendo uma apresentação teatral. Ficamos, então, entre performance, instalação, vídeo, arte, porque ele não está utilizando vídeo. Então, tem duas ali muito próximas. Qual é a resposta? Vamos ver? Performance e instalação, ou seja, porque ele está num espaço onde ele utiliza o próprio corpo, né? Com uma placa, também aqueles objetos que estão atrás dele, seria, então... A parte da instalação. Uma instalação. A Kombi, as bananas... Então, é preciso ter conhecimento para fazer uma questão como essa, né, sobre as linguagens artísticas. No começo do século XX, atores começaram a aparecer. Surge Charles Chaplin, que fez da comédia pastelão a atração máxima. Surge os filmes de longa-metragem. No que se refere ao cinema mudo, está correto que se afirma. Então, há diálogos e seu núcleo fundamental. Então, se há diálogo, já não é cinema mudo, já eliminamos. Em suas origens não tinha sons, porém tinha títulos, pequenos rótulos que serviam para ilustrar uma mensagem. A maioria dos filmes mudos, as imagens eram diversas cores, também já eliminamos, que era em preto e branco. Chaplin foi uma das personalidades mais marcantes e criativas da era do cinema. Nós comentamos isso durante a aula, né? Então vamos ver aí que vai ter mais de duas corretas, né? Qual que é a correta? A, B, C ou D? 2 e 4, então é isso mesmo, estudante. Então é essa pergunta aqui que está mais completa, falando sobre o cinema. Título, né? Não tinha som, e tinha títulos, né? Exatamente, e a 4 referente ao artista. Então, 2 e 4 está correto. Muito bem. Então, a última questão é a questão 5, uma questão discursiva, no qual vocês podem estar escrevendo aí, falando da diferença entre o happening e da performance. Você vai lembrar aí das características, né? Que nós falamos sobre cada uma dessas formas aí, e tem algumas que são assim, bem básicas, que dão assim, o diferencial básico e o diferencial mais elementar entre um e o outro, mas existem outras características de um e do outro que se diferenciam. Exato. Então, é nesse momento dessas questões discursivas, meninos e meninas, que vocês podem estar pesquisando mais sobre o tema e ampliando aí a sua escrita. Aproveita esse momento para fazer textos discursivos. Temos uma sugestão de resposta, no qual vocês podem estar exercitando aí a produção de texto, né? Exato. Sabemos que a prova, a redação no Enem é uma pontuação muito importante. Então, já fiquem treinando aí as questões discursivas também. Então, vamos lá ver o nosso padrão de resposta. Se aproxima da resposta. Porém, vocês podem pesquisar e trazer novas informações. Não é só o que nós colocamos aqui. Espera-se que seja... né? Espera-se que você utilize esses elementos na sua resposta. No happening, utiliza distintos materiais e elementos de forma a aproximar o espectador.
fazendo o participar da cena proposta pelo artista. Assim, o happening se distingue da performance, na qual não há participação do público obrigatoriamente. Então, essa é a dica principal aí, de diferenciar. A diferença mais crucial, mais básica entre um e o outro é a questão... E é importante ter essa percepção, ou esse entendimento aí, porque cai muitas questões trazendo esse tipo de arte, né? Essa linguagem aí da arte em questões do Enem. Então, para acertar a questão, precisa compreender essa diferença de um para o outro. Então, nós temos um material complementar, que é o vídeo, né, com o tema, o que é a linguagem do cinema. Então, se vocês querem ampliar aí mais o conhecimento sobre a linguagem do cinema, vocês podem estar consultando essa plataforma de vídeo e outros vídeos, tem muitos vídeos instrucionais que traz mais informações sobre o cinema para que vocês possam produzir seus próprios vídeos, aí, mais utilizando as técnicas mesmo de produção de vídeo, não é, professor? Exatamente. Aluno, você tem que atentar para o seguinte, você precisa ter vocabulário, ter linguagem, ter base, ter profundidade, ter conteúdo, você precisa se armar de argumentos, e isso aí, de biblioteca, isso é uma vivência que você vai tendo. Quando você assiste um material complementar como esse aí, o que é a linguagem do cinema, você vai saber um pouco mais. E se você gostou do cinema, aí precisa pesquisar mesmo. Aí é que você vai gostar mesmo, né? Mas você que apenas tem um pouco de curiosidade, ou então você precisa saber mais das coisas para poder ter argumento, para poder ter elementos do que falar. Então, estudante, esses materiais aí sempre traz dicas para ampliar aquilo que nós abordamos durante a aula, como nós já falamos. O tempo é muito assunto, a gente não consegue falar sobre tudo. Então, a gente coloca esses materiais para vocês pesquisarem. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham ampliado aí, né, seu conhecimento sobre a linguagem, então, das artes híbridas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau.